E aí, vamos esperar o pessoal do YouTube vir. Perfeito. Pessoal, acho que agora tá bem melhor, né? O som, a imagem, tudo. Eu vou ligar uma luz aqui a mais, que eu acho que vai melhorar um pouquinho a Melhor. qualidade da imagem. O Fábio foi só ligar, mas ó, só para mostrar para vocês, a gente tem aqui, ó, aí tá equipamento, câmera, caixa, não sei o que, enfim. E às vezes o básico funciona melhor. Vamos só esperar o Fábio voltar. Vamos lá, voltei. Bom, então vamos lá, Fábio. A gente explicou um pouco sobre o processo de cidadania, a gente falou sobre o decreto, a gente falou sobre o que o decreto mudou, né? Então, agora, pelo decreto, vamos falar, pessoal, o decreto, como é que foi aprovado no Senado, lembrando que pode sofrer alterações, tá? O decreto ele ainda vai passar pela Câmara dos Deputados, que pode sofrer alterações. Então, a gente vai falar exatamente se o decreto, do jeito que está hoje, for aprovado, com o texto como está hoje, como é que vai ficar a cidadania? A gente vai ficar, como é que vai ficar a cidadania para quem protocolou? Galera, quem protocolou, tá muito claro lá no decreto que não muda, é regra anterior. Ah, eu protocolei, mas minha audiência é daqui a um ano, minha audiência... não importa, basta Não você ter importa. protocolado até o dia 27 de março de 2025. Protocolou O até dia processo não 27, ter não tem recebido número, audiência. inclusive, isso é uma pergunta que já vi surgir bastante. O processo está protocolado, não recebeu o número ainda, ele está protocolado. Não tem absolutamente nenhuma exigência a mais além de ter sido protocolado. Boa. Tá, eu protocolei, então se eu já protocolei até dia 27 de março, a regra é você já nasceu italiano. Já nasceu italiano, né? É isso que o decreto fala, inclusive, se você protocolou, é regra anterior, e a regra anterior fala que você já nasceu italiano. Boa. E aí, eu tenho um filho, Fábio, eu tenho um filho de 3 anos que não está no processo judicial, porque não fazia, né, na época, nenhuma empresa colocava, não fazia sentido colocar, já que esse processo podia ser desmembrado, ficava mais complexo para o juiz, e esse filho, ele era inserido depois no registro civil, né? E aí, o que que acontece, né, com esse filho, que ele não está no processo judicial, o decreto, ele deixou que eu posso atualizar o meu filho só daqui a até um ano, ou seja, eu tenho até o final de maio de 2026, e o que que a gente vai fazer? Então, nesse caso, a gente registra esse filho administrativamente até o final de maio de 2026. Se o processo não terminar antes do final de maio de 2026, a gente insere esse menor como parte no processo. E aí ele vai rodar como qualquer outra parte do processo. Lembrando, O pessoal, direito que está a gente... garantido. O direito aplicável a esse menor vai ser o mesmo direito que existia antes do decreto 36. Ou seja, não existe nenhum risco adicional a esse menor de idade. Então, e lembrando que a gente já tem que aguardar esse decreto virar lei, ou seja, tem que aguardar até o dia, no máximo, até o dia 28 agora deste mês, Exato. para adicionar esse menor. Antes, esse menor, eu só posso adicionar ele agora, eu vi alguém perguntando, que a gente falou que não. Com o decreto, do jeito que estava escrito, né, antes, lá no dia 27 de março, ele não dava essas possibilidades de você adicionar alguém, um menor e tudo mais. Da mesma maneira que hoje eu não posso adicionar no processo um maior de idade. Teoricamente, esse maior de idade, pelo decreto, não teria mais direito, ele não nasceu mais italiano, a não ser que seu pai ou seu avô tivesse exclusivamente cidadania italiana. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa que vale relembrar sempre é inconstitucional. Isso não é o Rafael, não é o Fábio que está falando, são todos os advogados e constitucionalistas da Itália. Isso é padronizado, todo mundo fala a mesma coisa. Então, para quem protocolou, já está resolvido,
Então não tem o que fazer, isso está no decreto, se o decreto for aprovado do jeito que está, quem protocolou até dia 27 já está tá tranquilo. Não, mesmo não tendo o número do protocolo, mesmo não tendo audiência, mesmo a audiência não vai para frente. E quem não protocolou? Vamos lá. As pessoas que ainda não iniciaram o processo de cidadania, ou ainda não protocolaram, ou eu vejo muita gente que está na fila do consulado, ou que estava tentando o agendamento lá no pré-nota. Pelo decreto, quem estava na fila do consulado não foi convocado até o dia 27 de março. Ou seja, imagina, a pessoa ficou 8 anos na fila do consulado, estava próxima de ser convocado. Essa pessoa, pelo decreto, não tem mais direito à cidadania italiana, a não ser que seu pai, ou seu avô ou avó, tenha exclusivamente cidadania italiana. Ou seja, a maioria, a gente está falando que 95% dos brasileiros, né, descendentes, não teria mais direito à cidadania italiana. Então é assim, é o maior absurdo que possa ser feito. Imagina, você, há 8 anos atrás, você se manifesta interesse em reconhecer a cidadania, você não reconhece a cidadania, por total ineficiência do Estado, você quer reconhecer a sua cidadania, você não reconhece por total ineficiência do Estado. O Estado fala, olha, mas quem eu convoquei até o dia 27 de março vai ter a cidadania italiana, e quem eu não convoquei, por minha ineficiência, não vai ter mais direito à cidadania italiana. Assim, pessoal, isso é muito, É absurdo. muito absurdo. Acho que isso é muito absurdo. Então não faz o menor sentido, é inconstitucional, é muito absurdo, mas é a regra, é a lei. Isso vai virar lei. Virar lei não quer dizer que é constitucional, isso é muito claro, tá? Leis inconstitucionais existem, são derrubadas na corte. O Fábio explicou, acho que a internet estava muito ruim, Fábio, quando você explicou, mas acho que é legal voltar a explicar que a corte existe para isso. Então, eu, como político, eu posso criar uma lei totalmente política, totalmente inconstitucional. É um absurdo um político fazer isso, mas eu posso como político. E depois, essa lei será derrubada na corte. É um absurdo. É um absurdo. É isso. A existência da Corte de Constitucionalidade, ela se justifica exatamente porque leis inconstitucionais são promulgadas cotidianamente. Isso acontece a todo momento. Isso não é uma exclusividade da Itália. No Brasil existe o STF, exatamente com essa função. Nos Estados Unidos existe a Suprema Corte. Na Itália existe a Corte Constitucional. Todas Ah, essas cortes exercem a mesma função de controle de constitucionalidade para garantir que as leis, se forem passadas inconstitucionais, como é o caso desse decreto, sejam derrubadas. E o importante da gente entender é que o Poder Judiciário ele é autônomo aos demais poderes da República. Ele é autônomo ao Legislativo, ele é autônomo ao Executivo. E os juízes têm o dever de garantir a proteção do ordenamento jurídico italiano. Eles têm o dever de garantir que a Constituição italiana vale de alguma coisa, não seja letra morta. E é. existe, pessoal, uma jurisprudência muito extensa sobre isso. A gente tem dezenas de milhares de casos em todo o país que reiteradamente reconheceram que a cidadania italiana é um direito absoluto e é um direito que não pode ser que não pode sofrer uma renúncia tácita, que não pode ser prejudicado como foi por esse decreto. Isso acontece, isso é declarado em todas as sentenças que reconhecem a cidadania italiana há décadas. Isso já foi declarado pela Corte Constitucional em outras circunstâncias. Isso já foi declarado pela Corte de Cassação, inclusive recentemente, há cerca de 3 anos, em um caso emblemático, foi declarado de forma muito expressa e muito contundente pela Corte de Cassação. A Corte de Cassação é um parâmetro, é um paralelo do que seria o STJ no Brasil, mais ou menos, tá bom? É uma corte muito relevante, ela é paralela à Corte Constitucional. E já foi, inclusive, declarado recentemente por exemplo, pelo Tribunal de Campobasso, se manifestando, já fazendo referência ao novo decreto, dizendo que esse novo decreto, primeiro, não poderia ser aplicado a casos anteriores à vigência do novo decreto, isso já era mais pacífico, mas já indicando um entendimento do tribunal de que a aplicação desse novo decreto para pessoas nascidas antes desse novo decreto não seria legítima. Então a gente já começa a ter uma demonstração do entendimento da justiça italiana desde já muito contundente quanto a esse decreto. O que, É, junto com o entendimento de todos os principais professores de direito constitucional da Itália, junto com o entendimento de toda a comunidade jurídica italiana,
deixa muito evidente, junto com o entendimento básico de direito, convenhamos, deixa muito evidente que essa lei que vai surgir do decreto nasce inconstitucional e vai ser declarada inconstitucional. Inclusive, eu vejo gente falando, mas se é lei, acabou. A gente pode falar sobre a via materna. Existe uma lei que até 1948 a mulher não transmite a cidadania. Essa mulher, ela não consegue, né, esse requerente, que tem essa mulher, que tem uma lei que fala, mas essa lei é um absurdo. Essa pessoa, ela não consegue chegar nos consulados ou no comune e reconhecer a cidadania italiana, porém, ela consegue fazer pela via administrativa. A via materna é um grande exemplo de uma lei que proíbe as mulheres de transmitir a cidadania até 1948 e que consegue reconhecer a cidadania através da via judicial. Qual é o problema desse decreto? O problema desse decreto é que ele acaba com a via administrativa. Esse é o problema. E qual é o problema de acabar com a via administrativa? O problema de acabar com a via administrativa, primeiro, vai ficar mais caro para todo mundo. Então, as pessoas que poderiam esperar 10 anos numa fila e reconhecer a cidadania, agora serão obrigados a pagar um advogado para reconhecer a cidadania italiana. Pior para todo mundo. Segundo, os processos judiciais, que há 5 anos, 6 anos atrás, demoravam 10 meses. Um processo judicial, há 5, 6 anos atrás, demorava 10 meses, no máximo um ano. Hoje, a gente já está falando de 3 anos o processo judicial. 3 anos. E quanto tempo vai demorar os processos que serão protocolados ano que vem? 6 anos? 10 anos? Ninguém sabe. Ou seja, vai colapsar o sistema judicial. Afinal, todo mundo que estava nas filas em São Paulo, em Buenos Aires, agora, para tirar a cidadania, vão ter que judicializar. Não existe outra maneira de fazer a cidadania. Isso é horrível, isso é horrível, isso é horrível. Isso não é positivo para a cidadania, isso não é positivo para ninguém. Então, é o primeiro ponto. Segundo, o fato de ser inconstitucional, né? Isso abre abertura para a gente protocolar justamente defendendo a inconstitucionalidade do decreto. A gente tem, inclusive, pareceres, né, de constitucionalistas italianos falando com todas as letras que é inconstitucional. Isso foi falado no Senado, isso foi falado, cara, se você pesquisar na internet, existe todos os constitucionalistas, é um consenso que esse decreto é inconstitucional. Agora, o problema é que isso vai sobrecarregar o tribunal italiano do processo. Exato. Então é isso. A gente já falou, acho que teve algumas pessoas perguntando. Quem já protocolou até 27/3 não foi afetado. Zero. Está no decreto. Não precisa ter a sentença, não precisa ter. Não foi afetado. Quem foi protocolado até dia 27/3. O que é um absurdo, para falar a verdade. Imagina eu queria, não que eu queria que essas pessoas sejam afetadas, não é isso, mas imagina eu queria um decreto-lei onde eu falo que quem protocolou ou quem foi convocado, levou a documentação na embaixada até dia 27/3, nasceu cidadão italiano. A cidadania vai ser conhecida baseada que essa pessoa nasceu cidadão italiano. Após isso, essa pessoa já não nasceu mais cidadão italiano. Não faz o menor sentido. O decreto tenta reescrever o passado, né? Uma coisa realmente assustadora. É um absurdo. E, pessoal, para quem tem lá o trisavô é italiano, bisavô, avô, enfim, é italiano, e hoje, pelo decreto, não tem mais direito. O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas vai ser basicamente uma via materna. Essas pessoas não vão mais poder ir nas vias administrativas. Então, essas pessoas não vão mais poder ir nos consulados. Essas pessoas que muitas delas se mudaram para a Itália não vão mais poder fazer o processo lá em 3, 4, 6 meses morando na Itália. Essas pessoas terão que judicializar o processo. Então, hoje o processo, que atualmente deve estar levando em média 3 anos para sair a sentença, provavelmente vai demorar muito mais. Esse é o que vai acontecer. Né? Vai colapsar. Inclusive, teve uma senadora que falou isso. Falou, cara, a gente está criando um monstro que vai colapsar o sistema judiciário italiano, que não faz o menor sentido. Ela, inclusive, é advogada. Então, imagina, para um advogado ver, né, falar sobre isso, então, assim. Então, quem não protocolou, o que a cidadania for you vai fazer com quem não protocolou? Vamos esperar esse decreto-lei passar pelo. Porque falta uma semana, esse decreto-lei passar agora pela Câmara dos Deputados. Porém, a gente não ficou parado. A gente já preparou a tese jurídica. Os melhores constitucionalistas, enfim. Então, a nossa tese jurídica, além de ter toda a inicial, toda a petição escrita pelos nossos advogados, vamos anexar outros documentos jurídicos feitos para o constitucionalista, para dar mais peso ainda sobre. E é importante esclarecer, né? Esses constitucionalistas são professores universitários
constitucionalistas renomados, influentes, que são reconhecidos, alguns que, inclusive, se manifestaram durante o processo no parlamento. Isso vai dar bastante corpo, bastante suporte ali. A assinatura de um professor desses tem peso bastante para influenciar. É aquela clássica história, assim, né? O juiz que está julgando o caso lá vai abrir o processo e ele vê nos documentos juntados ali que o professor de que ele assistiu uma aula, de que ele assistiu uma palestra, está assinando um parecer dizendo o que se entende sobre a lei. Isso tem muito peso. Isso tem muito É. peso. A E gente além disso, poderia. Só um ponto, Fábio. A gente poderia fazer só com o nosso time jurídico, que é extremamente competente. A gente quis perfeito. buscar além, sempre. Então, assim, a gente quis, cara, quem são os constitucionalistas mais respeitados na Itália, que quando o juiz pegar vai ter o peso? É isso que a gente quis fazer além. Então, esse período agora de 45 dias, a gente não ficou parado. O Fábio está lá em Roma acompanhando, mas a gente ficou atrás de quais são as melhores teses, como a gente vai poder anexar isso nos processos, como a gente vai ter que reescrever toda a nossa peça inicial contra as filas, via materna, não faz mais sentido. Né? Então, assim, quem tem advogado, né, que fazia Ctrl-C, Ctrl-V, enfim, não tem mais sentido. Mudou, agora é um jogo jurídico. Agora você tem que escrever peça, você vai ter que saber do que você está falando, você tem que colocar mais coisa para realmente ficar com mais elementos. Então é isso que É a gente isso. ficou fazendo nesses 45 dias. É isso. Foi uma batalha em duas mãos ali, né? De um lado, a gente está, e continua, inclusive, muito presentes ali no parlamento, lutando contra, para garantir o máximo de vitórias possíveis. Conseguimos o importante para os menores de idade. E do outro lado, já afiando o machado ali, vamos dizer, para a luta judicial que se espera e cada vez mais se confirma, né? Defendendo a inconstitucionalidade desse decreto para sempre proteger o direito da comunidade ítalo-brasileira, ítalo-descendente, espalhada pelo mundo. É isso. E, e, e nesse sentido, né, eu acho que é importante assim, a gente ter também consciência de que essa luta não acaba hoje. Não acaba com a conversão desse decreto em lei e provavelmente não acaba quando tiver uma decisão da Corte Constitucional sobre esse decreto. Porque existe uma pressão política muito forte contra a comunidade ítalo-descendente que, infelizmente, não vai se encerrar de um dia para o outro magicamente. Então, as barreiras que foram colocadas até hoje, as barreiras que foram colocadas com esse decreto, tendem a aumentar cada dia mais. O movimento político que luta contra os direitos da comunidade ítalo-descendente não vai parar. Então, existe uma tendência de uma piora cada vez maior, de Isso uma é dificuldade importante, cada Fábio. vez maior, de um custo cada vez maior, de um tempo cada vez maior. Então, a minha recomendação é de buscar, o quanto antes, defender esse direito, que já é muito mais difícil hoje, já é muito mais caro, já é muito mais demorado hoje do que era um ano atrás, que era muito mais difícil, muito mais caro, muito mais demorado do que era há 5 anos atrás. E a tendência é que daqui a 3 anos seja ainda pior. Eles vão cada vez mais inventar empecilhos. Grande maior parte das vezes, esses empecilhos vão ser completamente absurdos, completamente incabidos, mas não é por isso que eles não deixam de criar dificuldades, de aumentar custos, de criar ansiedade, de dificultar planos, porque, ok, o direito existe, vai ser reconhecido judicialmente, vai ser reconhecido, vai ser defendido pela Corte Constitucional, mas às vezes você tinha um plano de vida que dependia que esse direito tivesse reconhecido em 2026, e agora ele não vai mais ser reconhecido em 2026, vai ser reconhecido em 2027. Isso tem um impacto importante na vida de muitas pessoas. O nosso trabalho é muito intenso pensando na vida dessas pessoas, individualmente, na história de vida dessas pessoas, na história de vida de toda a família dessas pessoas, desde o século XIX, que lutaram e batalharam muito para construir essa jornada e que hoje está sendo atacada de forma tão absurda assim por uma parcela do corpo político italiano. É. Mas a gente, infelizmente, nessa batalha,
sofre também impactos negativos. E um ponto, Fábio, quando teve o decreto, né? Foi colocado esse decreto lá foi no dia 28 de março, né? Foi falado. Exato. A gente já sabia que seria aprovado, né? O governo tem a maioria, a gente entendeu a jornada política, então a gente sabia que seria aprovado. Naquela época, inclusive, a gente achou que era muito improvável ter alguma emenda. A gente achou que era muito Exato. improvável, inclusive a gente falou sobre isso em algumas matérias e tudo mais, que vai ser aprovado e provavelmente sem emendas, o que foi uma grata surpresa ter tido toda essa discussão, inclusive era para ter sido aprovado já há umas 2, 3 semanas atrás, e teve toda uma discussão, foi criada algumas emendas, teve essa emenda dos filhos menores, foi, na verdade, a gente já estava trabalhando sem isso, né? Então, assim, já estava vendo quais são as opções, como que a gente ia fazer, se teria que judicializar, conversando com o time jurídico, conversando com os constitucionalistas para entender. Mas, assim, isso a gente, desde o primeiro dia, a gente já sabia que seria aprovado. Ainda pode cair na Câmara de Deputados agora? Pode, mas qual a probabilidade? Mínima. É assim, a gente não está contando com isso. A gente não está contando que vai cair, Exato. que vai mudar, ou que vão flexibilizar. Óbvio que a gente trabalhou para que isso acontecesse, mas com a esperança mínima. O nosso maior planejamento foi justamente quem são os maiores juristas, quem a gente vai poder criar as melhores teses para poder defender nossos clientes quando for passado esse decreto totalmente inconstitucional. Esse decreto tem vários elementos inconstitucionais e, como a gente falou, inclusive isso foi falado no Senado pelos constitucionalistas. Então, assim, é um decreto inconstitucional. Ponto. A gente vai defender os nossos clientes baseado em outra tese, não mais na tese contra a fila ou na tese da via materna. Vamos defender agora os nossos clientes na base da inconstitucionalidade. Então, é uma tese nova, Isso. é uma tese muito robusta, é uma tese que a gente está há 40, 45 dias construindo com os melhores advogados, constitucionalistas, para que a gente possa ter, como é que eu poderia dizer, possa ter peso essa tese, algo que a gente está construindo para poder fazer a cidadania. Então, pessoal, esse decreto, ele não acaba com a cidadania italiana. Esse decreto, ele acaba com a via administrativa. Esse é o ponto. Seria a via, é como se agora todo mundo virasse a via materna. Vai, todo mundo agora não pode mais fazer via os consulados, a não ser que seu pai, ou seu avô, ou sua avó tenha exclusivamente cidadania italiana, o que é um tremendo absurdo. Então, esse decreto, ele acabou com as vias administrativas. Para quem já estava fazendo a via judicial, para o cliente, nada muda. Para a cidadania FOIO, muda tudo, muda a tese. Agora a gente vai ter que criar uma tese completamente diferente, como a gente já está fazendo, quando a gente já está fazendo há esses 45 dias, a gente já tem feito. Então, isso que muda. Né? Então, a via continua sendo a mesma, a via judicial, os advogados continuam sendo os mesmos. Lembrando que os nossos advogados, nosso time jurídico, ele é cassacionista. Acho que vale a pena você explicar, Fábio, que tem diferenças de advogados na Perfeito. Itália, coisa que não existe no Brasil. Exato. No Brasil, né, qualquer advogado tem poder para peticionar, para atuar em qualquer tribunal do país. Não existe limitação sobre isso. Qualquer advogado, posso ter tirado da minha AB mês passado, eu posso atuar no STF, se eu quiser, no STJ, no tribunal, qualquer tribunal que for. Na Itália não funciona assim. Na Itália, existem duas categorias diferentes de advogado. Existe o advogado regular e existe o advogado cassacionista. O advogado cassacionista é um advogado com bastante experiência, ele precisa ter vários anos já de carreira jurídica comprovada ali com atuação constante nos tribunais. Ele precisa passar por uma prova adicional, que é como se fosse um super exame de ingresso da ordem, para demonstrar que ele tem um nível de senioridade, que ele tem um nível de maturidade, que ele tem um nível, especialmente, de conhecimento jurídico muito mais elevado, para que ele possa atuar perante as duas principais cortes do sistema judiciário italiano, que é a Corte de Cassação e a Corte Constitucional. Todos os advogados do time jurídico que atende cidadania FOIU, do time jurídico do cidadania FOIU, são cassacionistas. Ou seja, temos um time muito robusto, muito maduro. E junto a esses advogados cassacionistas que conduzem todos os processos ali de ponta a ponta, que são suportados por uma equipe administrativa também para garantir que todo o processo receba toda a atenção necessária, junto a isso, a gente também trouxe constitucionalistas de peso, professores universitários com uma assinatura que influencia, professores universitários que se pronunciaram no Senado, inclusive, e que são influentes
para robustecer ainda mais a tese, para que o parecer seja juntado ali no processo, para que a gente possa defender isso não só formalmente, mas também com muito peso perante todos os tribunais que forem necessários. É isso. Então, basicamente, esse decreto-lei, se for, ainda tem que ser convertido. A probabilidade é 99,99%, mas ainda pode cair. Mínima essa probabilidade. Mas quando ele for convertido em lei, né, já está em vigor, na verdade, desde o dia 27 de março, e agora ele for convertido em lei, ele continua passando, ele continua em vigor, muda basicamente o que foi lá em 27 de março, que colocou que tinha que ser nascido na Itália, que praticamente os filhos não teriam mais direito, isso muda. Eles abriram um prazo de um ano, para que os filhos menores, que tenham menos de 18 anos, né, possam reconhecer a cidadania italiana. Então, se eu tenho cidadania, tenho um filho de 6 anos e não fiz atualização de registro civil, eu posso ir lá e fazer a atualização do registro civil. Se você está com o processo judicial em andamento, a gente vai ter que ver como a gente vai fazer isso. Então, a gente mais abriu essa possibilidade de forma administrativa. Provavelmente, a gente vai colocar no processo como requerente, a gente vai ter que mandar um e-mail PEC para o consulado, a gente vai ter que entender a melhor maneira, vamos esperar, né, ser convertido, mas isso vai ser resolvido, então é algo muito positivo, né, O os direito está filhos menores vai ser garantido. resolutivo, e quem em 2030 tiver um terceiro filho, um quarto filho, vai ter um ano de prazo para reconhecer a cidadania. Então, 2030, Isso. 2040, 2050. Então, todos os filhos que nascerem para frente, você tem que reconhecer a cidadania dele de forma administrativa, que é a atualização de registro civil no consulado, embaixada, antes dele completar um ano de idade. Então, Exato. essa é a regra que foi aprovada. E É isso vale para filhos inconstitucional. adotivos também, né? Você Vale para filhos adotar adotivos. um filho, você tem um ano após a adoção para registrá-lo administrativamente. Então, pelo menos nesse ponto ali, não houve uma violação É. ao princípio da isonomia, da igualdade, né? E na prática, o que vai acontecer com as pessoas que não foram protocolados, né? A gente já está mudando a tese, então vai ser agora a tese da inconstitucionalidade, e pode ser que esse É. processo leve mais tempo. Então, assim, por que esse processo vai levar mais tempo? Porque agora o mundo inteiro, as pessoas na Argentina que faziam de forma administrativa, as pessoas no Brasil que estavam na fila dos consulados, o mundo inteiro vai protocolar processo. Então, vai ter uma enxurrada de processos que vai deixar mais lento o processo que já é. Como eu coloquei, há 5 anos atrás demorava em média 10 anos, há 2 anos atrás 10 demorava em meses. média 10 meses, 10 meses, há 2 anos atrás demorava em média 2 anos, hoje já está falando de 3 anos. Então pode ser que isso vá aumentar ainda mais. Então pode ser que agora, em vez de demorar 3 anos, demorar 4, 5, a gente não sabe. Então, assim, por quê? Porque o mundo inteiro, todos os ítalos descendentes do mundo, do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, que estavam fazendo via consulados, terão que fazer obrigatoriamente pela via judicial. O que a Itália, vamos lá, o que a Itália ganha com isso? Ela limita, né? As pessoas agora precisam ter mais dinheiro, um absurdo, né? Você vai ter que gastar mais, ou seja, você acaba criando um funil cada vez mais barato, cada vez mais fácil e cada vez mais rápido, mais as pessoas têm interesse. Cada vez mais difícil, mais demorado e mais caro, menos pessoas têm direito. Então, têm interesse. Então, naturalmente, eles já estão filtrando as pessoas que vão querer buscar cidadania. Muitas pessoas Mesmo com agora a lei têm direito, constitucional. que nasceram italiana, não vão ter condições financeiras para fazer cidadania italiana. Um direito, é um direito, não é um privilégio. Não é para você ir para Miami, como falaram. É um direito. Você nasceu cidadão italiano. Você nasceu cidadão italiano baseado na Constituição. Então é um direito seu que agora está sendo negado, agora vai ser baseado no bolso. Vai ser quanto que você vai estar disposto a pagar. Aumentou 600 euros por requerente a partir desse ano. Acho que vai ter, talvez vai até aumentar um pouco mais ainda essa taxa agora. Eu não sei como é que ficou, mas acho que vai aumentar para 700. Tem até que revisitar. Então, assim, Está eles estão previsto um novo querendo. projeto de lei que está em Novo discussão, né? Mas tá, ainda não não é foi o votado. atual. Então, Isso. continua 600 euros ainda está previsto, talvez aumentar ainda mais. O que eles querem? Eles sabem que quem for protocolar agora vai ter que desembolsar mais dinheiro, vai ter que gastar mais tempo. As empresas, os advogados vão ter que ser mais preparados, ou seja, vai ficar. Não é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Você tem que criar teses sólidas para você poder defender seus clientes. Então ficou um cenário pior.
Porém, quem entrar o quanto antes no processo judicial, entra antes na fila. É uma fila. O processo judicial é uma fila. Você protocola, vai ser sorteado entre os juízes e você cai no final da fila desse juiz. Então vai ter juiz que vai ser 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então o que a gente está vendo de que está acontecendo, né? É todo mundo que estava com a documentação meio preparada, as pessoas que já estavam na fila estão protocolando, não querendo protocolar. O que a gente recomenda, tá? Inclusive, você já está falando até para novos clientes, clientes antigos. Vamos Uhum. esperar. Falta uma semana, praticamente, um pouco mais de uma semana, Exato. vai, 10 dias. Vamos esperar esse decreto virar lei daqui a 10 dias. No dia que virar lei, para os clientes que quiserem, a gente pode protocolar no dia. A gente pode protocolar hoje, se a gente quiser. Mas ainda pode ter alguma mudança, É igual teve arriscado mudança de já. filho, igual teve algumas outras, pode ter mais algum. É mínima a chance, vai, é mínima, mas a gente está falando de 10 dias. Então, eu não acho que vale a pena protocolar antes. Isso. Né? Não vale a pena a gente gastar 10 dias. Exato, assim, de um lado, né, a gente está falando da possibilidade ali de perder 10 dias. Do outro lado, a gente está falando da possibilidade de protocolar um processo com base em um decreto que daqui a 10 dias vai ser um novo texto, um novo regime jurídico, e aí a Sim. nossa tese pode ficar um pouco capenga, porque teve alguma mudança ali que não estava antevista, né? Já foram tantas surpresas nesse caminho, né? Que a gente não pode, apesar de uma análise ali madura, né, indicar que não deve mais haver mudanças, formalmente ainda pode acontecer. O processo legislativo ainda não terminou. Então, protocolar agora, hoje, é imprudente. E o Cidadania foi o sempre defendeu e sempre defende o direito dos seus clientes com muita maturidade, com muita responsabilidade. Então, a gente defende que a forma segura de conduzir isso é esperar efetiva conversão em lei para iniciar os protocolos. É. Enquanto isso, preparação documental, análise dos casos, tudo isso continua funcionando a todo o vapor. E uma coisa legal, Fábio, que a gente pode mencionar aqui, é que muitas vezes, ao longo dos últimos, sei lá, principalmente dos últimos 6 anos, o governo quis acabar com a cidadania italiana. Inclusive, para quem é mais novo no mundo da cidadania italiana, Perfeito. em 2021, se eu não me engano, que depois teve a sentença da Corte de 2022, o governo fez uma alegação para brasileiros, foi para brasileiros. O governo fez o seguinte: todo brasileiro, aqui no Brasil existiu a grande naturalização. Eu não lembro exatamente o ano, foi 1910, 1912, enfim. O que o governo fez? O governo chegou em 1912, sei lá, estou chutando, por aí, chegou e falou assim: olha, todo estrangeiro que tiver no Brasil, a partir de hoje, a partir de tal data, será naturalizado brasileiro, a não ser que ele levante a mão e fala que não quer. Imagina, meu bisavô estava trabalhando lá na roça, lá no campo, não ficou sabendo e foi naturalizado brasileiro. Sem nunca saber. Inclusive, quando você pega a CNN dele, mostra que ele não é naturalizado. Então, isso foi uma lei da grande naturalização e tudo mais. O governo usou isso para não fazer mais cidadania dessas pessoas que, teoricamente, foram passadas pela grande naturalização. Inclusive, a embaixada, os consulados pararam de fazer a cidadania administrativa de pessoas Lembra que. muito, lembra muito alguma outra história, né? Lembra exatamente o que está acontecendo agora. Exatamente agora. Embaixada e consulado pararam de fazer a cidadania lá de 1900, de as pessoas que estavam vivas em 1900 e tantos, estavam no Brasil e tiveram filho posteriormente a essa data, porque teoricamente os filhos já nasceram de uma pessoa naturalizada. Isso subiu até a Corte de Cassação. Então, assim, a Corte de Cassação foi que a gente achou que poderia, inclusive, reafirmar, falar assim: ah, não, essas pessoas foram naturalizadas. E, já digo, 60%, 70% na época, acho que era 60%, de todo mundo, todos os ídolos brasileiros perderiam o direito à cidadania italiana. E o que aconteceu com a Corte em 2022, Fábio? A corte declarou, não só não acatou a tese da grande naturalização que o governo defendia, como declarou de forma muito contundente que o direito à cidadania italiana é um direito absoluto e um direito que não pode estar sujeito à renúncia tácita, ou seja, né, você simplesmente supor uma renúncia desse direito com base em circunstâncias externas. E o que o governo está tentando fazer de novo agora? Exatamente a mesma coisa. Quando o governo fala, olha, se você não pediu a sua naturalização,
Perdão, se você não pediu o reconhecimento da sua cidadania italiana até ontem, você não é mais cidadão italiano, ou seja, você escolheu não ser mais cidadão italiano. O que ele está tentando fazer é exatamente a mesma coisa que ele tentou fazer em Então alguém 2021 corrigiu aí, e exatamente a mesma 1889, coisa. que aconteceu a grande 1829, eu naturalização. pesquisei aqui também. Acho que foi até no Obrigado pela processo correção. da Declaração da República. É, então, eu perdi o raciocínio aqui. Sim, então, o que o governo está tentando fazer agora é exatamente a mesma coisa. E na época, em 2020, em 2022, quem que defendeu o direito dos cidadãos italianos e quem garante dos cidadãos nato italianos, né, ou seja, da comunidade italo-descendente espalhada pelo mundo? O judiciário. Exatamente o mesmo judiciário que agora vai precisar se manifestar e que vai defender esse direito, porque é muito evidente que esse direito existe. Não Acho tem que é legal. nada de diferente nesse caso, do ponto de vista jurídico, que traga agora mais fragilidade a esse argumento. E é legal, é porque nós, brasileiros, a gente não acredita tanto no nosso judiciário, ô, Fábio. Acho que é legal falar que na Itália, inclusive, é um exemplo para o mundo judiciário. A Itália pode não ser exemplo em burocracia, pode não ser exemplo, né, em política, o que eles estão fazendo é um absurdo, mas na parte judiciária, inclusive, acho que, se não me engano, o judiciário brasileiro, inclusive, tem elementos italianos, né? Tem a inspiração italiana, então Perfeito. é inspirado no judiciário italiano. É normal a corte ir contra o governo. Isso, assim, a corte ela vai baseada na regra e na Constituição. Ela é guardiã da Constituição. Ela não é guardiã dos princípios do governo ou nos achismos do governo. Ela é guardiã da Constituição. O processo civil italiano é o processo civil que essencialmente ensinou o mundo inteiro sobre como fazer um processo judicial. Esse é o nível de parâmetro de relevância que o judiciário italiano tem, né? O processo civil é essencialmente as regras sobre como o judiciário funciona. Simplificando bastante a coisa, mas se tiver alguém, um advogado me ouvindo aí, por favor, entenda que eu estou simplificando para conseguir explicar de forma rápida aqui, mas é essencialmente isso. O direito processual civil brasileiro é muito inspirado no direito processual civil italiano. E não só brasileiro, do mundo inteiro. Assim, esse é o nível elevado de parâmetro de respeito que o direito italiano tem. E mais, direito civil também é extremamente influenciado pelo direito romano, que também influenciou muito que as bases do direito italiano, né? Aí a história é longa, isso é coisa de acadêmico do direito. Agora, essa estabilidade que o judiciário traz, ela existe exatamente porque sem isso não existe estabilidade nenhuma no Estado, não existe estabilidade nenhuma no país. Tudo mudaria a cada novo governo, a cada novo presidente, a cada novo primeiro-ministro, a cada novo parlamento. O fato de você ter uma Constituição que estabelece regras que não podem ser mudadas facilmente, o fato de você ter uma Corte Constitucional que existe ali exatamente para garantir que essas regras sejam seguidas, exatamente para interpretar essa Constituição, o fato de você ter juízes independentes que não podem ser demitidos pelo presidente, que não podem ser demitidos pelo primeiro-ministro, é exatamente o fato pelo qual você tem um Estado democrático de direito. Exatamente o fato pelo qual você tem uma república reconhecida internacionalmente como um país democrático, como um país estável, como um país seguro. Quando você não tem isso, aí você começa a entrar em uma lógica ditatorial, inclusive, né? Que a Itália reconhecidamente não é uma democracia bastante funcional, bastante bem ranqueada ali. Então, o jogo político é um jogo bastante sujo, é um jogo bastante duro, dedo no olho. Agora, o judiciário é uma outra regra, é um outro discurso. Os juízes precisam atuar sempre com base na lei, sempre com base na Constituição, e eles fazem o juramento quando eles assumem, inclusive, o seu cargo no judiciário, de defender isso, e defendem a vida inteira, como já defenderam em dezenas de milhares de casos que trataram sobre a cidadania italiana, como já defenderam em demais casos na Corte Constitucional, como defenderam recentissimamente em 2022 na Corte de Cassação, no caso que julgou a grande naturalização. Então, assim, a jurisprudência é farta, a Constituição é clara e
a comunidade jurídica, os principais professores de direito constitucional, os principais advogados reconhecem e exprimem um consenso que é raro de ver no direito, é raro, é muito difícil você ter uma comunidade tão extensa, então que gosta tanto de brigar com uma comunidade jurídica, concordando de forma tão clara, tão uníssona sobre o mesmo assunto, como a gente tem hoje aqui com essa questão do decreto 36. É isso. Então, assim, a tese é sólida, é como o Fábio falou, é unânime, não é assim, não, um jurista acha que é inconstitucional, o outro não, é unânime. E assim, eu não sou do direito, né? Eu sou leigo no direito, mas se eu sei que uma lei não pode retroagir, é inconstitucional, e eu nasci cidadão italiano, e a partir de hoje estão falando que eu não nasci mais cidadão italiano, não precisa fazer muito esforço. Inclusive, quando saiu o decreto lá no dia 27 de março, 28 de março, uma preocupação que a gente teve é, cara, eles vão chamar muitos constitucionalistas para escrever esse decreto de uma maneira que ele fica mais constitucional, mais parecendo constitucional, mas com alguns elementos que não são constitucional, ou seja, a gente vai ter que argumentar mais e pode ser que a gente não ganhe, pode ser que seja ruim o argumento. E essa era uma preocupação que a gente teve, que a gente falou com nossos advogados. Só que parece que eles fizeram o oposto. Assim, eles tentaram deixar mais Pior inconstitucional ainda. possível. Inclusive, eu vi algumas pessoas perguntando sobre o B1, que é outra ilegalidade. O B1 ele ia ter uma exigência do. Foi aprovada essa emenda, de ter uma exigência do B1 para todo cidadão italiano já reconhecido, que não mora no exterior, e até 3 anos, senão ela perderia a cidadania italiana. Essa emenda ela foi aprovada e ela foi reprovada no mesmo dia. Tá? Então, essa Sim, horas emenda. depois, acho que não chegou nem a horas, minutos depois, ele foi aprovado lá foi para Eu acho que eles, ainda na até eles urgência pensaram, cara, literária. acho que a gente errou a mão aqui, né? Porque é tão absurdo que eles falaram, chegou uma hora que eles falaram, não, acho que a gente errou a mão, realmente a gente aprovou algo que tá fugindo do já é Exato. absurdo, a gente tá fugindo do absurdo, porque é muito absurdo. Então, assim, eu vi muitas pessoas perguntando também sobre os valores. Quem é cliente, você vai ter que pagar mais. Pessoal, quem já é cliente não vai pagar nada mais. A gente não vai, a não ser a taxa de 600 euros, etc, etc, não tem Já estava custo. previsto ali desde o Já tá, início. não tem custo. Quem não é cliente, provavelmente vai ter reajuste sim. Por quê? Porque os processos vão ficar mais longos, vão ficar mais demorados. A gente vai ter que atuar há 4 anos atrás, em 10 meses no processo, hoje 3 anos, amanhã 4 anos, 5 anos, 6 anos. A gente vai ter que ficar mais tempo atuando nos processos de cada pessoa, vai ficar mais longo. Então, assim, provavelmente vai ter reajuste, não só da cidadania for you, mas vai ter reajuste. São teses mais complexas, a gente teve que gastar muito dinheiro, inclusive, construindo essas teses com os melhores constitucionalistas italianos. Então, sim, vai ficar provavelmente mais caro. Quem já é cliente, zero, zero, zero mais caro. Assim, já a gente só vai mudar a tese. Ou era contra filo, ou era materna, agora virá uma tese inconstitucional. Então, é essa mesma tese que a gente está construindo com os principais juristas, etc, etc, que vão estar nessa tese que a gente vai estar protocolando. Então, não vai ter custo para quem já é cliente. Então, isso é bom deixar claro. Eu já vi que tem umas 4, 5 pessoas perguntando. Para quem não é cliente, provavelmente vai ficar mais caro. Perfeito. Para mim aqui não atualizam os comentários, não sei o que aconteceu, mas talvez se tiver Eu vejo alguma outras pergunta pessoas perguntando direcionada sobre para o mim, eu não filho, consigo ver. mas sobre o filho a gente já respondeu, acho que muitas vezes, mas eu posso responder de novo. O decreto, do jeito que foi aprovado no Senado, ele traz duas condições. Todos os filhos menores de qualquer cidadão italiano do exterior têm até 1 ano, eles deram um prazo de 1 ano para reconhecer a cidadania do filho menor. Eu já tenho cidadania italiana, eu tenho um filho de 15 anos de idade, eu tenho até 31 de maio de 2026 para reconhecer a cidadania Perfeito. dele. Se eu não reconhecer até 31 de maio de 2026, ele não vai ter mais direito à cidadania italiana, ou seja, ele não teria mais direito de forma administrativa, porque é muito fácil reconhecer a cidadania. É você pegar a certidão, traduzir, apostilar e mandar para o consulado, muito rápido e barato. Então eu teria que judicializar, teria que entrar nessa via constitucional para judicializar. Então, e para os filhos que nascerem, todos os filhos que nascerem posteriormente, ou seja, ano que vem eu tenho um filho. Eu tenho até ele completar 1 ano de idade que atualizar ele, né, a atualização, eu tenho que atualizar o meu registro civil até ele ter 1 ano de idade que ele terá a cidadania automaticamente. Matrimônio não foi alterado, zero, zero matrimônio. Tá? Então, cidadania por matrimônio, existe um outro projeto de lei que está andando, e está passando pelos Não ritos faz isso. normais, que vão demorar alguns anos, não teve alteração sobre matrimônio. Então, filho é isso. Filho, eles criaram uma janela de 1 ano, na verdade, uma janela até 31 de maio de 2026, para atualizar.
os processos que não estão com os filhos, ou seja, eu protocolei uma família ano passado. A audiência está para 2027, ou seja, não para depois de 31 de maio de 2026. A gente vai ter que ver como é que a gente vai inserir essa criança. A gente pode inserir como requerente no processo, existe essa possibilidade. A gente pode ver se. Então a gente vai ter que entender que geralmente quando tem uma lei, depois eles veem como é a forma administrativa de suprir aquela necessidade. Vem uma regulamentação da lei, né? Vem uma regulamentação Administrativamente. da lei. Então a gente vai ter que Exato. entender se basta a gente mandar a documentação da criança para o consulado ou para a embaixada ou para o comune, se basta a gente fazer esse suplemento no processo judicial, acrescentando essas crianças. Então, assim, isso a gente vai ter que ver como vai. Mas isso já tá No decreto. na emenda que foi Sim. aprovada pelo Senado. Lembrando que essa emenda que foi aprovada pelo Senado pode sofrer alterações, tá? Pode sofrer Exato. alterações. Então, basicamente, acabou com a via administrativa para 95% da população. Todo mundo vai ter que ir para a via judicial. 100% das pessoas vão ter que ir para a via. 95% das pessoas vão ter que ir para a via judicial. Pessoas que estavam na fila. É um absurdo, cara. Acho que o maior absurdo são as pessoas que estão há 10 anos na fila. Estavam para ser convocadas e que agora não teriam mais o direito por uma total ineficiência do Estado. Então, esse é o maior absurdo. Essas pessoas vão ter que judicializar, vão ter que ir na fila. Os prazos, a gente já falou, o prazo médio é 3 anos, depende de tribunal para tribunal. Veneza é muito mais longo. Campo Basso, cara, demora 6 Rapidinho. meses. É muito rápido. Porém, a gente não escolhe o tribunal. O tribunal é de acordo com a região que nasceu o Dante Causa, né? A região que nasceu o italiano que migrou para o Brasil. Então a gente não pode pegar as pessoas e falar, não vou protocolar em Veneza e vou protocolar em Campo Basso. E o prazo depende da sorte. Porque cada tribunal tem vários juízes. A gente não escolhe o juiz, a gente protocola. O É próprio aleatório. sistema sorteia um juiz. Tem juízes mais rápidos, tem juízes mais lentos. Então acontece, a gente já pegou caso. Pô, eu fui protocolado um mês depois, sei lá, da família do meu amigo. E meu processo é depois. Cara, a gente não tem como escolher. É sorteio. Mesmo sendo o mesmo tribunal, vai ser sorteado para algum juiz. Então a gente não consegue. Então, hoje, o que a gente está dizendo é que o prazo médio, se for pegar lá Campo Basso, não sei o quê, que é muito rápido, e pegar tribunais que são muito lentos, é 3 anos. Esse mesmo prazo médio, há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, era 10 meses. Era 10 meses, que todos eram no Tribunal de Roma, e era 10 meses. Foi ficando cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento. Hoje está 3 anos. Ano que vem, provavelmente, esse prazo, sei lá, 6 anos, 5 anos, não sei. Cada A vez tendência é maior, piorar. porque todos os italianos no mundo que iam fazer a cidadania de forma administrativa serão obrigados a fazer de forma judicial, E tá? depois, quando o Então, governo inventar mais uma nova né, tem isso. O governo não picuinha para para. colocar, a tendência é Então, que a coisa piore cada um vez mais. ponto, tá? O governo tem um projeto de lei que está em trâmite, que vai demorar um pouco ainda, mas eles querem criar um órgão centralizador de cidadania italiana. Hoje, a via administrativa você faz através dos consulados e através dos comunes, né? Então, eu chego aqui no consulado de Brasília, no consulado, na Embaixada de Brasília, no consulado de São Paulo, e eles querem centralizar no mundo inteiro. Imagina. Imagina a Itália ter um órgão central, onde vai receber todos os pedidos do mundo, onde eles, por mundo, eles vão abrir 1.000 vagas para tornar cidadão italiano. Então, vão lá no mundo, você vai protocolar. Ou seja, é uma fila gigantesca. E eles querem deixar Nossa, esse cara. tempo mais longo. Então, qual é a tentativa? A tentativa é, quem não entrar agora no judicial, e quando esse decreto cair, provavelmente pela Corte de Cassação, vai já ter um outro projeto de lei, e vai ter Já criado pronto. hã? E vai criar um Não, já vai ter órgão um outro projeto de central lei já pronto para ser pronto, aprovado, que vai e vai criar um aproveitar órgão o tempo central. do questionamento da constitucionalidade para amadurecer isso. E já Imagina, vai ter um novo todo projeto de lei mundo vai ter cheio que de fazer picuinha de forma para dificultar. administrativa, nesse que é extremamente burocrático e complexo, justamente com pouquíssimas vagas, e onde você não vai mais conseguir judicializar, porque eles vão tornar o prazo longo. Então, hoje, por que a gente judicializa? Porque existe uma norma onde fala que todo processo administrativo pode levar no máximo 2 anos. É isso que a gente judicializa contra a fila. Por que a gente judicializa agora inconstitucional? Porque criaram uma lei inconstitucional onde as pessoas agora não conseguem mais buscar as vias consulares, não conseguem mais fazer contrafila, então é outra tese. Quando isso cai e tem um órgão central que centraliza, que todos os processos passam por ele, onde tem uma lei que fala que o processo de cidadania italiana pode demorar 10 anos, eu vou poder judicializar caso esse órgão demore mais do que 10 anos. Caso esse órgão demore mais do que o tempo definido na lei.
Então, assim, estão cercando de todos os lados para que as pessoas não reconheçam a cidadania italiana. A primeira tentativa foi aumentar, criar uma taxa absurda de 600 euros. Fizeram isso em 1º de janeiro desse ano. Então, foi a primeira absurda. Inclusive, com essa taxa, a gente achou até que eles iam. Filtrou, muita gente não ia conseguir. Eles estão querendo pegar as pessoas que têm mais dinheiro, enfim. Então foi o primeiro absurdo, 600 euros. Agora, tornar o processo totalmente judicial, acabou com o processo administrativo. Ou seja, aquelas pessoas que iam pagar 600 euros para reconhecer no consulado, agora vão ser obrigados a reconhecer pela via judicial. E no futuro, provavelmente acaba com a via judicial, criando um órgão central e falando que o processo de cidadania italiana pode demorar X anos. Então a gente não vai Exato. conseguir protocolar enquanto não ultrapasse, ou a gente prove que vai demorar mais do que esses X anos. Então, assim, é um absurdo o que está sendo feito com o processo de cidadania italiano. O que a gente quer deixar de mensagem? Esse não é o fim. Esse não é o fim. Esse decreto ele é inconstitucional. Então, vocês podem, quem é cliente, quem não é, enfim, vocês podem pesquisar sobre a inconstitucionalidade, por que ele é inconstitucional. Inclusive, já está meio público, o decreto-lei que saiu, vocês podem, inclusive, estar lá no site do Senado italiano, vocês podem subir ele para qualquer IA, subir para o ChatGPT, Gemini, Eu e vi, perguntar, inclusive. esse decreto, ele é inconstitucional? E por quê? Cara, é o que todos os constitucionalistas, é o que todos os advogados, então assim, você não precisa fazer uma manobra intelectual para descobrir que esse decreto é inconstitucional. Você precisa Exato. apenas entender que ele é totalmente inconstitucional. É Então, uma assim, obviedade. É uma obviedade. É algo. É patente. Você lê o decreto e fala, isso aqui não faz sentido. é Isso isso. todo mundo Então, concorda e vê. virou a nova via materna. A via materna é a mesma coisa. A via materna não existe a possibilidade da via materna ser feita via consulados e via embaixada, só via judicial. Agora, a nova via materna é se você não é neto ou filho de um italiano que tem exclusivamente cidadania italiana, agora é a via judicial também. Então eles criaram mais uma via judicial onde vai colocar todo mundo lá. É isso, assim, eu acho que o sentimento, né, que fica muito forte hoje é que é uma declaração de guerra do governo contra, contra a comunidade descendente. É uma declaração de guerra que ainda não impossibilita o reconhecimento da cidadania italiana, cria dificuldades que hoje são absolutamente, perfeitamente derrubáveis, né? E vai ser derrubado judicialmente, e é para isso que a gente está aqui, é isso que a gente faz, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Mas a gente sabe que vão vir novos ataques, vão vir novas tentativas de dificultar, e ali, com o tempo, o governo vai entendendo como que ele, usando as regras do jogo, vai conseguir criar formas de impossibilitar na prática, sem impossibilitar no direito, que as pessoas tenham a cidadania italiana reconhecida. Então, a minha recomendação pessoal é aproveitem enquanto dá tempo, porque a tendência é que a coisa piore. E olha, Os vai ataques piorar. vão ser contínuos e vão ser cada vez mais estratégicos. Assim, a gente ainda vê muito, né, da, da torpeza, da falta de cuidado, da falta de cautela, do atropelo com que as ações do governo são tomadas, mas como o Rafael mencionou, né, esse novo projeto de lei, que ainda está em fase inicial, lendo ele, você já vê que é uma coisa muito melhor estruturada, que tem vários problemas também, mas que você já vê que tem mais estratégia ali, eles já estão jogando mais xadrez e menos damas, vamos dizer assim, né? Não que não tenha estratégia em damas, mas é aquela coisa mais É. menos sofisticada, vamos dizer assim, né? Então é isso. Eu acho Então, que o isso que a gente negócio é está aproveitar o momento. isso que a gente está dizendo não é a cidadania for you, é qualquer advogado, qualquer jurista, qualquer live, de qualquer especialista, pessoas que não trabalham com cidadania, deputados, inclusive vários senadores falaram isso em plenário, falaram, cara, isso é inconstitucional, vai criar um monstro na judicial. E é isso que está acontecendo agora. A gente sabe que essa não é a primeira, não foi a primeira tentativa, então a gente sabe que teve a Corte de Cassação se manifestando em 2022, quando em 2021 pararam todos os processos. Então, assim, não existe isso que se o governo quer, acabou. Não existe isso. Se o governo Exato. quer, ele pode criar uma lei inconstitucional, sim, ele pode aprovar de maneira completamente errada, mas a Corte derruba. Isso aconteceu agora. Uma coisa é a gente falar que a Corte derrubou algo há 60 anos atrás,
quando, inclusive quando a composição da corte é diferente, quando os pensamentos, quando o mundo Perfeito. era diferente. Outra coisa é eu falar que pós-pandemia, a gente está falando de 2022, está falando de 3 anos atrás, a corte derrubou e falou com todas as letras. Isso aí é público, vocês podem Isso. pesquisar. Então não existe que o governo falou, está falado. Não existe. Existe o direito e advogados e juristas para defender o direito. É isso, tá? É isso. Existe as E, pessoas para defender o direito. e eu acho que é importante dar de colocar isso em perspectiva. Assim, do ponto de vista jurídico, uma decisão de uma Corte Suprema de 2022, com 3 anos de idade, é uma decisão de ontem. Assim, isso é muito recente. Isso é muito recente. Quando você tem uma mudança jurisprudencial de uma corte constitucional, de uma corte de cassação, geralmente isso acontece quando você tem décadas que separam a última decisão da corte sobre aquele assunto da nova. São coisas de, poxa, existe um precedente ali da década de 60, quando você tinha um mundo o real concreto, né? Sociedade, economia, demografia, pensamento geral, cultura completamente diferente. Quando você tinha uma cultura jurídica completamente diferente, quando você tinha juízes naquela corte, ministros naquela corte completamente diferentes, com uma formação completamente diferente. Aí, quando você chega nesse novo mundo, ainda que você esteja olhando para a mesma lei, para a mesma Constituição, os juízes olham com uma lente tão diferente, com um contexto tão diferente, que eles falam: não, aquilo que a gente disse lá no passado, aquilo que a Corte Constitucional disse 60 anos atrás, a gente não concorda mais. Agora a gente entende que é assim. Nesses É casos isso. acontece mudança jurisprudencial. Agora, mudança de jurisprudência de uma decisão que foi feita 2 anos atrás, 3 anos atrás, é muito raro. Porque o mundo não mudou. Os ministros não mudaram. Poucas mudanças, né? Alguma mudança, outra sempre tem, mas assim, é muito diferente uma coisa da outra, né? Então, assim, a jurisprudência sobre a inconstitucionalidade desse decreto, ela é muito forte. Ainda que o decreto sequer tenha virado lei ainda, né? Já existe uma jurisprudência farta. Por que já existe uma jurisprudência farta? Porque a base dos argumentos para demonstrar a inconstitucionalidade desse decreto, dessa nova lei, é essencialmente a mesma coisa que é dita em todas as decisões que reconhecem o direito à cidadania italiana há décadas. E é exatamente a mesma coisa que foi dita pela Corte de Cassação em 2022, é exatamente a mesma coisa que foi dito já pela Corte Constitucional em algumas situações há alguns anos atrás, e é exatamente o que já foi dito recentissimamente, depois da publicação do decreto, pelo Tribunal de Campo Basso. Eu acho que vale até falar um pouquinho sobre esse caso do Tribunal de Campo Vale. Basso. O decreto original, o texto original do decreto, antes de passar pelas votações, ele já previa ali, né, que quem não entrou com o processo até o final do dia 27 não teria jamais direito à cidadania italiana, estaria sujeito ao decreto 36. Mas o Ministério Público se manifestou. O Ministério Público faz a contraparte, né? Faz outro lado no processo. Então, a gente entra ali como parte, defendendo o direito. Tinha um processo, esse processo não é nosso, tá? Não era a gente que estava atuando ali, mas tinha um processo protocolado antes do início do decreto, ou seja, o próprio texto do decreto era um processo sob Já vai vir a a regra lei antiga, antiga, né? ainda de 92, isso era muito claro. O processo foi protocolado, vamos chutar aqui, eu não me lembro exatamente quando foi protocolado, tá? Mas dezembro do ano passado. Estava rodando normalmente o processo ali, o Ministério Público se constituiu e falou assim: olha, teve um novo decreto que alterou alterou a regra da cidadania italiana. Então, juiz, aplique esse novo decreto aqui para essa pessoa, mesmo que essa pessoa tenha protocolado o seu pedido antes. O que o Ministério Público estava tentando fazer ali? Ele estava tentando criar uma jurisprudência para expandir, para estender a aplicação do decreto, para que ele passe a ser ainda mais retroativo. Ou seja, não só para as pessoas que nasceram, mas ainda não protocolaram, mas também para as pessoas que já protocolaram. O que o Tribunal de Campo Basso fez? O Tribunal de Campo Basso falou: não, Ministério Público, esse decreto não se aplica para pessoas
que protocolaram o pedido antes da publicação desse decreto. Até aí, beleza, era esperado, era uma leitura literal mesmo ali do decreto. Mas aí o tribunal disse mais. Ele disse, inclusive, esse decreto não deveria se aplicar para quem nasceu antes da publicação desse decreto. Aí a gente já tem uma manifestação expressa do tribunal dizendo o que ele entende sobre esse decreto. Ele estava julgando já o decreto? Não estava ainda. Mas ele já disse o que ele pensa. E mais, o tribunal ainda colocou uma multa para o Ministério Público, eu não me lembro quanto, mas alguns milhares de euros ali, para o Ministério Público ficar esperto e entender que não dá para brincar com o direito do cidadão ítalo-descendente. Ou seja, a gente Isso já virou tem... notícia. Se vocês pesquisarem sobre o campo Virou base, notícia, virou tem para notícia todo em lado, tá vários fácil de portais. encontrar, Foi tá muito fácil de recente, acho que encontrar. umas 2, 3 semanas. Exato. Então, assim, a jurisprudência, pessoal, é farta. É de décadas, é de jurisprudência recentíssima, é de corte constitucional, é de corte de cassação. É forte e é estável e é evidente. Isso aí. Então, assim, isso já prova, né, já mostra, demonstra que vários juízes, mesmo processos que foram protocolados, se esse processo tivesse sido protocolado após o dia 27, provavelmente, a gente não sabe, mas provavelmente esse juiz teria dado ganho usando esse mesmo princípio. E entendo que não é nem um processo que estava ainda questionando a inconstitucionalidade, não era um processo robusto, era um processo contra a fila, É um ou via processo materna, normal, como padrão, qualquer outro antes. né? Um processo padrão. Então, o Ministério tentou ganhar, enfim, tentou ganhar ali um, um, um processo que seria favorável para ele, e, na verdade, isso virou matéria em vários jornais sobre o que foi colocado no tribunal. Então, isso realmente é muito importante para mostrar, né, Fábio, o quão inconstitucional é esse processo. Fábio, acho que a gente falou sobre tudo aqui. Acho que a gente abordou filhos menores, a gente abordou que acabou para 95% das pessoas a via administrativa. Então, eu vi algumas perguntando, mas meu trisavô é italiano. Acabou? Não, você vai ter que buscar a via judicial. Vai ficar mais caro, vai ficar mais lento, né? Então, hoje demora em média 3 anos, pode ser que vai demorar mais ainda, porque muitos processos vão ser judicializados, então vai ficar mais caro e vai ficar mais lento, tá? Mas o processo vai poder ser feito somente pela via judicial. Se você tem seu trisavô, bisavô que é italiano, e você tentar fazer de forma administrativa, não tem como. Você não vai conseguir. Então, é isso, tá? Tem que ser pela via judicial. Filhos menores, vamos ter que colocar no processo. Quem já tem processos que foram protocolados ano passado, a gente vai ter que entender, vai esperar esse decreto virar lei, a gente vai ver como é que a gente inclui os filhos menores. Tem como sim incluir os filhos no processo, mesmo protocolado Sim, ano mesmo que o passado, processo estiver retrasado, viciado. e assim por diante, tá? Então, assim, pelo decreto anteriormente, não sei se fazia tanto sentido. Com esse agora, com certeza, eles deram 1 ano de prazo para reajuste, é uma janela. Tem como. Eu tenho um Sim. filho, meu filho nasceu daqui a 10 anos, ele vai ter direito, se você reconhecer, fazer a atualização de registro civil, antes dele completar 1 ano de idade, tem sim. Depois que ele completou 1 ano, provavelmente você vai ter que judicializar, tá? Isso aí. Então, é isso. Isso aí. Então, acho que, Perfeito, pessoal, Rafa. acho que a gente passou um resumo sobre o decreto. O pior que ele seja, a emenda foram favoráveis, algumas emendas, que é essa janela de 1 ano e a de você ter até 1 ano de idade para reconhecer a cidadania de futuros filhos. Então, esse daí foi favorável, né? Assim, é migalha, a gente sabe que é migalha, a gente sabe que não deveria estar passando por isso, né? Então, assim, a gente não está feliz com migalha, mas isso foi favorável baseado no decreto original. B1, que alguém perguntou, caiu, é um decreto, uma emenda que foi aprovada e horas depois foi derrubada, então não existe nada de B1, não tem, isso não passou, isso não está no texto. O decreto-lei não foi convertido em lei ainda, né? Ele ainda vai ter que fazer esse mesmo rito que ele fez no Senado, ele vai ter que passar pela Câmara dos Deputados e ele pode cair, onde a probabilidade é 0,001%. Então a probabilidade é muito baixa. A gente já está trabalhando que esse decreto-lei realmente vai ser aprovado. E a gente está criando teses, a gente está trabalhando baseado nisso, que ele vai ser aprovado e quais são as melhores teses para a gente protocolar. É isso que a gente está trabalhando, tá? A gente não está Perfeito. trabalhando com que esse decreto vai cair, enfim, não faz sentido. Eu vejo gente falando sobre violação da igualdade. Gente, esse decreto tem 6 itens que um professor constitucionalista levantou
de inconstitucionalidade. 6 itens. Então, assim, e é muito claro os itens. Então, não precisa fazer muita manobra. Ele é totalmente inconstitucional, ele retroage. Então, as pessoas que nasceram cidadão italiano não nasceram mais. É um absurdo. Inclusive, eles podem criar uma lei para quem nasceu depois. Não uma lei para quem já nasceu, porque você já nasceu cidadão italiano. É um tremendo absurdo esse decreto. E o que é bom. O que é bom, o que é bom. É ruim que é um decreto completamente absurdo, mas é bom porque a gente vai ter o direito do nosso lado, a gente vai ter a corte do nosso lado, e a gente É já isso aí. teve a corte do nosso lado há 3 anos atrás. Então isso é muito positivo, ele ser muito inconstitucional. Melhor do que se ele fosse um pouquinho inconstitucional. Né? Então ele é descarado Exatamente. inconstitucional. Exatamente. O direito é muito favorável para a gente. É revoltante, um decreto absurdo, mas o fato dele ser absurdo é positivo do ponto de vista de defesa do direito de vocês. O direito fica mais claro, mais evidente, mais fácil de defender, com probabilidade de êxito muito maior também. É isso. Então, pessoal, muito obrigado aí. A gente estendeu, era uma live de 1 hora, a gente está 2, teve os problemas de internet, peço desculpa por isso novamente. Mas a ideia agora, a gente sempre está fazendo novas lives, está atualizando vocês, caixinha de perguntas para a gente estar respondendo. Eu vi alguém que sugeriu criar um documento texto e mandar para a base dos clientes, eu achei genial. Vamos fazer isso sim, tá? Com Vamos criar um certeza. documento texto com as principais dúvidas, respostas, orientações, para quem já é cliente, para quem tem filhos menores, para quem quer ter filhos. Ou seja, cara, eu quero ter daqui a 3 anos, eu quero ter filhos. E aí, como é que vai Uhum. ficar a minha vida? Então, a gente vamos escrever um documentozinho. Lembrando que esse documento, ele é todo baseado num decreto-lei que ainda pode ter emendas, ainda pode ser alterado. Então, por isso que a gente ainda está escrevendo, a gente está pensando, Isso. mas vamos. Então, vamos escrever algum documento, talvez queira colocar isso num blog, alguma coisa assim. A Uhum. live vai ficar salva, então, para quem tiver dúvidas, etc., pode, vai ficar salva, né? Vai ficar salva. Podem depois assistir a live. E a gente agradece demais, assim, a nossa base de cliente que tem acompanhado. Eu sei que está todo mundo aflito, né? Obviamente pelos acontecimentos, mas assim, estamos extremamente preparados para estar atuando e para estar com as melhores, assim, o que eu posso garantir é que a gente vai ter a melhor tese possível, com os melhores constitucionalistas. Então, isso a gente vai fazer, vai ter a melhor tese para a gente defender cada um dos nossos clientes. Então, assim, isso já faz, tá? Desde a fundação da Cidadania foi em 2018 até hoje. Então, assim, a gente quer ter a melhor tese sempre. Tá? Então, eu agradeço demais aí para todo mundo que ficou. A gente tem respondido muitas dúvidas. Eu sei que está todo mundo com muita dúvida, e é normal, todo mundo está com dúvida. A gente está com dúvida, a gente tem toda hora eu tenho que ficar falando com o Fábio, falando com os advogados para entender, Fábio, isso aqui faz sentido, não faz. Eu falo mais com o Então, Rafael do que com a minha família. é verdade. Eu falo com o Fábio todo dia e tem o fuso. Coitado, agora é 1 hora da manhã lá para ele em Roma, e Quase a gente duas conversa agora, 1h50. quase 2 horas da manhã. Então, assim, a gente conversa todos os dias, então a gente está se atualizando, a gente já, desde o começo, a gente entendeu que esse decreto seria aprovado, e a gente está trabalhando para isso, para a gente não ser pego de surpresa, então a gente já tem a tese, já tem a petição, já tem tudo pronto, vamos só esperar, e virou a lei, no dia seguinte a gente vai estar protocolando nossos clientes. Combinado? E É agradeço isso aí. demais aí. Vamos nessa, muito bem, vamos em frente, vamos sim, vamos sair vencedores. E já saímos vencedores de 2021, com a corte respondendo em 2022. Não é a primeira vez que a gente foi atacado. Não é a primeira vez. E não vai ser a última. Não vai ser a última. É isso aí. Cidadania italiana, quem conhece a cidadania italiana sabe que todo ano existe um decreto que tenta limitar a cidadania italiana. Todo ano, todo ano. Então, assim, essa é mais uma batalha, não é a última, mas a gente está preparado. Eu acho que a gente nunca esteve tão preparado para essa batalha. Então é isso. É isso aí. Obrigado a todos. Vamos lá, pessoal. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Boa noite.